Dando continuidade aos processos farmacocinéticos, hoje vamos estudar um pouco da farmacocinética de distribuição. A distribuição seria a passagem do fármaco da circulação sanguínea para os líquidos intersticiais e celular, aqui representando a circulação sistêmica arterial e a venosa. Levando em consideração o processo de absorção estomacal, nós temos a mucosa gástrica, onde o fármaco será dissolvido ou desintegrado e posteriormente absorvido para a circulação sanguínea, e da circulação sanguínea irá se disponibilizar para os tecidos orgânicos. Temos também o intestino, onde o fármaco será absorvido, atravessará as membranas das células dos enterócitos e se direcionará para a circulação sanguínea. Então, aqui representando a mucosa em aumento, as moléculas do fármaco irão atravessar essa membrana até chegar na circulação sanguínea. Os enterócitos, o apêndice apical, que nós chamamos de microvilosidades, que aumentam a superfície de contato para aumentar o processo de absorção. A circulação sanguínea dos músculos, a circulação sanguínea da pele, do tecido adiposo, dos pulmões, do coração, dos rins e do cérebro. Os fármacos são absorvidos, chegam na circulação sanguínea e da circulação sanguínea distribuem para os tecidos. Lembrando que quanto mais vascularizado o tecido, maior será o processo de distribuição. Então nós teríamos uma distribuição bem mais eficiente no pulmão, coração, rins e cérebro, que são órgãos extremamente vascularizados. Durante o processo de distribuição, nós observamos vários fatores, levando em consideração o vaso sanguíneo, o espaço intersticial e os tecidos. Nós temos aqui células sanguíneas, HDL, LDL, molécula do fármaco ligada à albumina, molécula do fármaco livre. Nós sabemos que para atravessar a membrana plasmática das células, uma molécula com peso molecular elevado não consegue atravessar a membrana, ou seja, partículas grandes não atravessam a membrana. Já as partículas pequenas, o fármaco livre consegue atravessar a membrana com facilidade. Fármaco ligado à albumina não consegue atravessar a membrana, ou seja, o fármaco fica aprisionado na circulação sanguínea, servindo como um reservatório de medicamento. Já os fármacos livres, por possuírem uma molécula pequena, conseguem atravessar facilmente a membrana das células da circulação sanguínea e serem distribuídos com eficácia para os tecidos. Uma propriedade interessante das proteínas plasmáticas, dos fármacos ligados às proteínas e dos fármacos livres é que o fármaco livre atravessa a membrana com facilidade, como já havia falado. Depois que esses fármacos livres são distribuídos para os tecidos, o fármaco que anteriormente estava ligado agora se dissocia das proteínas plasmáticas e podem ser distribuídos. Outra propriedade interessante é que os fármacos que possuem uma afinidade pelas proteínas plasmáticas maior se ligam às proteínas, fazendo com que os fármacos que têm uma menor afinidade se dissociem. Ou seja, o fármaco B tem mais afinidade pela proteína plasmática. Então o fármaco A sai e o fármaco B entra no seu lugar. O fármaco A sai e o fármaco B ocupa o lugar dele na proteína plasmática. Como o fármaco A sai, ele se torna livre e se torna mais facilmente distribuído para os tecidos.